Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da lição bíblica da revista CPAD, primeiro trimestre de 2024, estudando sobre o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A nossa lição, de 11 de fevereiro de 2024, tem como assunto Igreja, organismo e organização. O texto áureo está em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática nos fala que a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e irmãos em Cristo, espalhe a boa semente neste grande campo que se chama internet, este campo missionário ao qual precisamos levar a palavra do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7, onde nós lemos sobre a situação que deu origem aos primeiros diáconos. Uma situação em que havia uma murmuração dos gregos, ou seja, os crentes que não eram judeus, contra os hebreus, ou seja, os crentes que eram de etnia judaica. E qual era o motivo da divisão? As suas viúvas eram desprezadas, ou seja, as viúvas que não tinham ninguém que cuidasse delas, estavam sendo deixadas de lado no ministério cotidiano, ou seja, na ajuda social, na assistência social. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Os 12 tinham consciência de que a sua missão era pregar a palavra de Deus, mas que a assistência social também não poderia ser esquecida. E eles escolheram, então, 7 varões, 7 homens, cheios do Espírito Santo, para cuidar deste importante negócio. Veja, então, que em momento algum eles dizem algo do tipo: a assistência social é uma coisa sem importância. E eles escolheram estes 7 homens: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Enquanto isso, eles perseveravam na oração e no ministério da palavra. Dessa maneira, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Na introdução do nosso comentário, lemos que vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isto nos ajudará a evitar os extremos: uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. No primeiro item, lemos sobre a estrutura da igreja cristã. Primeiro tópico deste item, a igreja como um organismo. O que é um organismo? É um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. E quando estamos falando desta definição, usamos também para os micro-organismos.
muitos deles menores que um ser humano, outros visíveis somente ao microscópio, mas todos eles são um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente ou simbolicamente, a Igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja cabeça é o próprio Cristo. Devemos entender a Igreja como um organismo que está espalhado pelo tempo e pelo espaço, já que a Igreja existiu no passado, existirá no futuro, existe no presente e ela não está restrita a um espaço geográfico qualquer, mas ela se espalha por todo o mundo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a Igreja. Os seus membros não existem independentemente uns dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a Igreja existe organicamente. Ela é um corpo místico no sentido não de algo afastado da realidade, mas místico porque não é um corpo físico, é um corpo espiritual. Portanto, você vai encontrar aqui e ali, em vez de corpo místico, a expressão corpo espiritual. Vamos ao segundo item deste tópico, a Igreja como organização. A forma de organização da Igreja primitiva era simples, todavia ela existia. Por exemplo, a Igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a Igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílio, ou seja, uma reunião da liderança com os liderados para decidir questões relevantes. Tudo isso encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Veja que essa organização simples, ela ainda persiste nos dias atuais em várias igrejas locais, em vários ministérios de menor porte, de menor tamanho. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Essa palavra instituição ou institucionalizada, há quem não goste muito dessa expressão como se fosse um sinônimo de uma igreja engessada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A diferença ela é muito tênue, é muito fácil passar de organizada para institucionalizada. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar, ou seja, permite que a igreja tenha capilaridade, que ela consiga se infiltrar em todos os espaços sociais. Já o institucionalismo enrijece e neutraliza a igreja. O institucionalismo é tudo aquilo que impede a igreja de ter mais penetração social, ou que mesmo anula as suas ações. Uma igreja organizada se mantém viva, já uma igreja institucionalizada caminha para a morte, porque as suas próprias regras instituídas acabam impedindo que ela cumpra o seu trabalho. No terceiro item deste primeiro tópico, falamos sobre organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Portanto, muitas pessoas que estão por aí pregando, defendendo uma igreja mais orgânica, inclusive essa expressão igreja orgânica aparece muito hoje em dia nas redes sociais, são pessoas que defendem uma igreja sem nenhuma organização. E isso é um absurdo, porque podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Se olharmos uma ameba, um protozoário, mesmo um vírus que é menor do que esses seres micro-organismos, nós veremos que existe uma organização. Mesmo os menores organismos, eles precisam de uma organização. Portanto, a igreja também deve ser assim. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Quando se lê rejeitar toda forma de organização, na verdade o que muitas pessoas defendem é que a igreja não tenha nenhuma liderança. É aquela turma do meu pastor é só Jesus e mais ninguém.
Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo, mas também de organização. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição. Mas antes, não esqueça de curtir este vídeo, é muito importante para o engajamento dessa nossa mensagem, para que assim o algoritmo do YouTube recomende esta palavra, este vídeo, para outras pessoas sobre esta temática. No segundo tópico, falamos sobre igreja, um organismo vivo e organizado. O primeiro item nos fala do aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Veja, portanto, que nos tempos da igreja primitiva, há 2000 anos atrás, você não tinha a igreja com a placa Assembleia de Deus, a igreja com a placa Igreja Batista e assim por diante. Você não tinha isso. Você tinha a comunidade cristã, a igreja que havia em cada cidade. Havia apenas uma em cada cidade. Porém, mesmo entre as diferentes cidades, havia diferenças nessas igrejas. Havia crenças e doutrinas que eram comuns a todos, como a crença em Jesus como Salvador, como Filho de Deus, a crença na sua morte e ressurreição. Porém, havia diferenças em algumas outras crenças. Quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos que cada igreja tinha suas peculiaridades, tinha seus próprios problemas, tinha suas próprias características exclusivas. Por isso encontramos tanta diferença entre uma carta e outra. Os problemas que a igreja de Corinto enfrentava não eram os mesmos da igreja em Tessalônica. Havia diferenças entre elas. Mas em todas havia uma organização. Por exemplo, ela se reunia, orava e enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Portanto, não era algo, vamos reunir hoje de qualquer maneira para ver como é que fica. Havia uma liturgia, havia uma organização. Às vezes associamos a palavra liturgia apenas ao ambiente católico, mas não. Liturgia, ela existe não só no meio religioso, mas em todo o meio social. Ao chegarmos no nosso local de trabalho, há uma liturgia a cumprir. Ao chegarmos na nossa casa, na nossa própria residência, há uma liturgia a cumprir. Todos nós temos uma liturgia diária em nossa vida social. E na igreja não é diferente. A liturgia ela serve para organizar, para que haja decência e ordem. Entre as demandas sociais que precisavam ser atendidas pela igreja, veja, por exemplo, a instituição do diaconato, que eram pessoas voltadas apenas para a parte da assistência social. A igreja também elegeu lideranças, escolheu seus líderes, enviou seus primeiros missionários. Afinal de contas, ela precisava se consolidar e expandir. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. No segundo item, vemos quanto ao aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais, como já falamos antes. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. O apóstolo Paulo escreve sobre isso aos Coríntios, no capítulo 14, e ele puxa muito a orelha dos coríntios nesse sentido, porque entre eles estava havendo um culto desorganizado e ele precisava haver uma organização. Veja que Paulo não estabelece o que deve acontecer primeiro. Olha, primeiro tem que orar, primeiro tem que ler a palavra, primeiro tem que cantar os hinos. Não, ele não traz uma liturgia pronta, mas ele diz, vocês têm que organizar a liturgia. Não pode ser algo feito de forma impulsiva, ao Deus dará. Precisa haver uma organização. Além disso, a igreja também estabelece costumes que devem ser observados. Costumes seriam o quê? As práticas cotidianas voltadas à situação local. Existe uma igreja, a igreja com as suas doutrinas gerais, que não podem ser mudadas, e aquelas
peculiaridades locais, doutrinas locais. Então, o costume seria uma doutrina local que deve ser instituída de acordo com cada situação. O costume de uma época pode já não ser necessário em outra. O costume que não tinha numa época pode ser necessário em outra época, em outro local. Então, os costumes eles não devem ser menosprezados, eles são importantes. Eles só não podem se tornar um dogma, uma regra de fé imutável. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Quando se fala de ritual, a gente pensa logo em outras crenças religiosas, mas o cristianismo também tem os seus rituais. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes nas águas e realizando a ceia do Senhor. Esses são os rituais principais da igreja primitiva. Claro que ao longo do tempo outros foram sendo acrescentados. Alguns são importantes, outros nem tanto, podem sofrer alterações. Os dois únicos rituais ou ordenanças que são imutáveis, que toda a igreja deve manter, é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Antes de passarmos ao terceiro tópico da lição, não esqueça de deixar o seu like deste vídeo. É muito importante para o crescimento e engajamento do nosso canal. No primeiro item, vamos falar aqui sobre o modelo episcopal. Afinal, o terceiro tópico tem como assunto o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. E o que é o modelo episcopal? Ela vem do grego episkopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, como Atos 20, versículo 28, 1 Timóteo 3, versículo 2, Tito, capítulo 1, versículo 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos. Bispos, para nós evangélicos, é uma palavra que está muito ligada ao catolicismo, mas na realidade ela é do cristianismo como um todo. Então não devemos ver essa palavra de uma forma preconceituosa, apenas como se fosse para uma determinada parte do cristianismo. Não. Na verdade, bispo também significa supervisor. Com o tempo, esse sistema chegou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Sim, o papado atual ele não surgiu do dia para a noite, ele evoluiu ao longo do tempo. Em cada cidade havia um bispo, que seria o que nós poderíamos chamar de pastor-presidente de todos os crentes daquela cidade. Mas com o passar do tempo, o bispo de Roma ele passou a ter cada vez mais poder, talvez pela proximidade com o governo, com o imperador. O fato é que terminou tendo mais poder um do que os outros. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, também por algumas denominações protestantes e até pentecostais. Então, o sistema do episcopado ele não é exclusivo do catolicismo. Óbvio que no meio protestante você não vai ter uma espécie de papa. Você não vai ter um papa protestante, um papa evangélico. Você não vai ter um pastor ou bispo que tenha um poder sobre todas as demais igrejas, sobre várias igrejas diferentes ou denominações umas das outras. Não, nós não temos isso. Mas dentro de uma mesma denominação, você vai ter um episcopos, que pode ser chamado de bispo, de pastor, ou poderia até ser chamado de supervisor, mas essa denominação não é muito utilizada. E essa pessoa vai ter uma primazia, um poder maior sobre os demais. Vamos ao segundo modelo, o modelo presbiteral. O ofício de presbítero, do grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, Atos 11:30, Atos 15:2. Contudo, no atual sistema de presbíteros, a igreja elege os presbíteros para um conselho, ou seja, o coletivo, os membros daquela igreja fazem uma votação para escolher quem serão os presbíteros dentro de seus próprios membros ou dentro de um conjunto, dentro de uma lista de pessoas que é
previamente selecionada, passa por todo um crivo de regulamentos, de exigências. Afinal, seria meio estranho que uma pessoa sem nenhuma qualificação, sem teologia, com pouco tempo daquela igreja, fosse nomeado como presbítero. Pode até acontecer, mas não é muito comum. Dessa forma, esse conselho de presbíteros é que possui autoridade para conduzir a igreja local, ou seja, é um governo colegiado. Além desse conselho, há um Supremo Concílio, que é a mesma coisa de um conselho acima dos conselhos. Também pode ser chamado de Assembleia Geral, e ele exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas, ou seja, as igrejas que vieram da reforma protestante diretamente, como, por exemplo, luteranas, batistas. Algumas igrejas pentecostais da América do Norte também seguem esse modelo. Esse tipo de governo é um governo colegiado. Existe um colegiado, um grupo de pessoas que vai dar as ordens sobre as demais. E acima deste grupo de pessoas que governa, existe um outro grupo de pessoas com mais poder. É dessa maneira, é um sistema de governo colegiado. Também temos o modelo congregacional, é o que vemos aqui no item 3. A prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido, por exemplo, pelos batistas. Também tem suas vantagens e desvantagens, como todos os demais. Para alguns pode ser atraente esse modelo, principalmente para os da Assembleia de Deus, que não usam este modelo. E qual é o sistema de governo de nossa igreja? No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral, ou seja, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos dois sistemas, episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Logo, o nosso modelo brasileiro, ele incorpora características de todos os outros sistemas. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, tendo sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930. Ou seja, a Convenção Geral, ela age como se fosse um conselho, um concílio. Então, elementos do sistema episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Portanto, o nosso sistema ele é misto, ele é híbrido, ele tem um pouco de cada uma. É claro que isso tem suas vantagens e desvantagens. Permite uma maior autonomia local, ou seja, a igreja local não precisa da aprovação de um conselho, de um grupo de pessoas que está muitas vezes a quilômetros de distância, que demora às vezes para tomar certas decisões. Ela não está refém, não está dependente da autorização deste grupo para realizar suas ações. Ela tem autonomia local. E isso com certeza tem impactado bastante no crescimento das Assembleias de Deus ao longo desses últimos 100 anos. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais e não à Convenção Geral. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela afiliadas. Ao findarmos esse estudo dos modelos, claro que sempre haverá muitos questionamentos. Alguns poderão achar mais atraente aquele modelo em que a congregação toda, a igreja local toda, escolhe os seus líderes, escolhe os seus sublíderes, os seus cargos. E isso acontece em muitas igrejas locais.
São colocados nomes para que a Assembleia analise, ou um grupo de pessoas escolhido da Assembleia, para que analise se aqueles nomes são ou não são válidos para assumir determinados cargos. Então veja que esse modelo, nós incorporamos uma parte desse modelo. Existem vantagens e desvantagens em todos esses modelos. De qualquer maneira, não estamos aqui dizendo o nosso modelo é melhor do que todos, ou então o nosso modelo tem essas e tais falhas. Tudo isso são modelos, são ferramentas que podem ser utilizados pela igreja local em algum momento. Tudo depende da situação e do local. Haverá situações e locais em que o modelo congregacional pode ser mais eficiente. Haverá situações em que um pouco de cada um desses modelos seria o melhor, uma mescla, um híbrido, como é o nosso caso das Assembleias de Deus. E é por isso que a igreja está sempre avançando e se reformando. Afinal, daqui a 50 anos, vamos supor, se Jesus não voltar até lá, o nosso sistema de governo nas Assembleias de Deus pode sofrer alterações do modelo atual, incorporar outras características que tem de outros sistemas ou fazer outras alterações. O fato é que é por isso que é necessário sempre que a igreja esteja pensando nas melhores maneiras de avançar. Repetimos, modelos de organização eclesiástica, eles são ferramentas. Têm suas vantagens e desvantagens e podem e devem ser mudados conforme as situações se apresentam. Na conclusão desta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Também devemos fugir da tentação de dizer: queremos de volta uma igreja mais simples, como havia nos tempos da igreja primitiva. Nem sempre isso é possível. Afinal, se compararmos a igreja de 2000 anos atrás com a atual, a simplicidade, muitas vezes, ela tem que ceder lugar à complexidade. A igreja avançou, a igreja cresceu, a igreja amadureceu. Todo corpo, todo organismo, ele começa muito simples, mas depois ele vai ganhando complexidade. Como nós, como o nosso corpo humano. Começamos como algumas células, depois vamos nos dividindo em órgãos, em partes diferentes umas das outras, para que possamos desempenhar bem as nossas tarefas e ter uma vivência perfeita. Assim também é a igreja. Portanto, antes de apelarmos para uma simplicidade romantizada, nós temos que levar em conta a complexidade das situações que a igreja vive hoje. Aqui está, portanto, um resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, revista CPAD, e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida, comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo
que vem.